Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal falando de algo muito sério que é o infarto do miocárdio. E aliás, diga-se de passagem, quando a gente fala de infarto do miocárdio, muitas pessoas me perguntam, Luciano, infarto não tem a ver com entupimento das veias? Me perguntam desse jeito. Ok, tem muito a ver com isso daí. Luciano, entupimento das veias é causado, por exemplo, por comer gordura, comer carne, principalmente carne vermelha, não é causado pelo colesterol? Olha, eu já ouvi muito isso ao longo da minha vida, mais de 40 anos de idade, acreditei nisso por muito tempo, só que é o seguinte, tanto médicos, nutricionistas, quanto pessoas que não fazem, não são da área da saúde, acreditam nisso de ouvir falar. Até médicos passam essa informação para frente. Agora, o que a ciência diz? O que os estudos mais confiáveis têm a dizer? Então vai até o final desse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para você. De repente, esse conceito, informação, lembre-se, é poder. De repente, essa informação pode ajudar você a evitar o infarto, pode ajudar você a orientar um parente querido a evitar um infarto, uma morte prematura, porque a causa do infarto não é bem assim. E o que acontece? Existem casos, já chegou para mim casos assim de pessoas que falam assim, Luciano, eu tô há 6 meses na alimentação carnívora, tal, colesterol está considerado ali alto, tal, e eu tive infarto. A culpa não é da alimentação carnívora, do colesterol? Então vamos entender uma coisa. 6 meses de alimentação carnívora. Quando a pessoa muda a alimentação e acontece algum evento clínico adverso, por exemplo, o infarto, uma coisa que ele não queria, a primeira coisa que ele costuma culpar é, tá vendo, mudei para alimentação carnívora, colesterol me deu um infarto. Ok, 6 meses. Em 6 meses de alimentação ele teve infarto. Agora a pergunta que eu te faço é, será que ele está considerando que de repente ele viveu 20, 30 anos, 3 décadas, 6 meses de alimentação carnívora, 3 décadas, consumindo refrigerantes, consumindo açúcar, consumindo frutose em excesso através de produtos industrializados, né? De repente óleos vegetais hidrogenados, né? Gorduras trans nos óleos de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, todas essas porcarias aí, tudo isso que faz mal, trigo, glúten, décadas e décadas que a pessoa foi gerando aquilo que pode estar por trás desse infarto, mas aí 6 meses que ele mudou a alimentação, e às vezes, né? Lógico, 6 meses não vai resolver o problema de 3 décadas. Então muda-se a alimentação e dá-se um tempo para o corpo eliminar os problemas causados por décadas e décadas de uma péssima alimentação. Mas aí, 6 meses, ele vai jogar a culpa na nova alimentação, que só teve esse prazo para melhorar a saúde dele, enquanto ele viveu 2, 3 décadas de uma péssima alimentação. A primeira coisa é jogar a culpa nas carnes, no colesterol, nas gorduras. Por quê? Porque ouviu falar isso daí a vida inteira, assim como eu ouvi falar a vida inteira, e provavelmente você ouviu falar a vida inteira que o colesterol é a causa do infarto, que a carne vermelha é a causa do infarto. Agora, sem ficar pensando no que eu ouvi falar, o que os estudos verdadeiramente nos diz sobre as causas do infarto? Os estudos mais bem elaborados, mais confiáveis. É isso que eu vou mostrar para você agora, através dos prints de estudos que comprovam que a opinião médica da maioria dos médicos sobre o infarto não é bem por aí. A ciência não diz que é essa a causa. Você agora vai ter uma informação aí chocante para você. Então, vamos lembrar de uma coisa. Alimentação carnívora, por exemplo, ela é a mais saudável? Certamente, a gente já comprovou isso, também mostrando estudos aqui no canal. Agora, será que 6 meses dá tempo dela fazer um estrago desse a ponto da pessoa ter um infarto? Ou resolver 100% o estrago feito por décadas e décadas, né, de uma péssima alimentação? Porque às vezes a pessoa já estava com a artéria ali, né, a aterosclerose já estava se formando as placas há muito tempo. E aí, 6 meses, não deu tempo de se desfazer essas placas. Vem um problema emocional muito forte, aumenta a pressão sanguínea. E aí, dá o problema do infarto.
Então, mas a pessoa vai culpar o quê? Os últimos 6 meses, não as primeiras 3 décadas de uma péssima alimentação. Então vamos refletir sobre isso, vamos ver o que os estudos têm a nos dizer. Vá até o final desse vídeo porque vale muito a pena para você. Vamos lá então. Ok, então vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre os estudos. Tá aqui, ó. Associações da ingestão de gorduras e carboidratos com doenças cardiovasculares e mortalidade em 18 países dos 5 continentes, em um estudo de cunho prospectivo. Vamos ver o que diz esse estudo. Olha só, foi um grande estudo epidemiológico, então a gente está falando de associação aqui, de indivíduos com idades entre 35 e 70 anos, em 18 países com acompanhamento médio de 7,4 anos, ingestão alimentar de 135.335 indivíduos. Vamos ver o que está dizendo aqui. Infarto, né? Analisaram pessoas, por exemplo, com infarto, né? Entre outros problemas do coração, infarto do miocárdio não fatal, que é o tema desse vídeo aqui. Vamos lá. Avaliamos as associações entre o consumo de carboidratos, gordura total e cada tipo de gordura com doença cardiovascular e mortalidade total. Vamos ver o resultado aqui. Durante o acompanhamento, documentamos 5.596 mortes e 4.784 eventos de doenças cardiovasculares principais. A ingestão mais alta, preste atenção agora, a ingestão mais alta de carboidratos foi associada a um risco aumentado de mortalidade total. Carboidrato, Luciano, o que é carboidrato? Arroz, batata, pão, macarrão, bolacha recheada, enfim, sorvete, açúcar é carboidrato, né? Então, tudo isso daí, arroz integral, mesma coisa, é carboidrato, feijão, né? Mas aquilo que é feito de farinha, farinha de rosca, farinha de milho, farinha de trigo, farinha de tudo que você imaginar, essas farinhas, grãos, cereais, carboidrato, isso é carboidrato. A ingestão, olha só, a ingestão mais alta de carboidratos foi associada a um risco aumentado de mortalidade total. A ingestão de gordura total, que a maioria dos médicos costumam culpar pelo infarto, e cada tipo de gordura foi associada a menor risco de mortalidade. Então vamos entender, carboidrato, maior risco de mortalidade, gordura, menor risco de mortalidade. Está aqui o que um estudo desse tamanho está dizendo. Ok? Vamos lá. Maior ingestão de gordura saturada, gordura da carne, gordura dos laticínios, vamos lá. A maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de derrame, AVC, acidente vascular cerebral. Repito, maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de AVC, acidente vascular cerebral, derrame, menor. Então, quanto mais come gordura, menor a chance de AVC, de ter um AVC. A gordura total e as gorduras saturadas e insaturadas não foram significativamente associadas ao risco de infarto do miocárdio ou mortalidade por doença cardiovascular. Só por aqui você já começou a ver que a opinião médica de que colesterol, gordura, comer gordura vai levar ao infarto já não tem mais sentido. A gente está vendo aqui, por exemplo, que o que está fortemente associado é o macarrão, macarrão integral, arroz integral, enfim, o pão integral, bolacha integral, e o creme cracker também, é tudo carboidrato, está mais associado a esse risco de morte. Vamos lá. Interpretação desse estudo. A ingestão elevada de carboidratos foi associada a maior risco de mortalidade total, enquanto a gordura total e os tipos individuais de gordura foram relacionados a menor mortalidade total. É o contrário do que a maioria dos médicos dizem. Pode isso, loirinha? Pode isso? Olha o que a ciência está dizendo, não é o contrário? Ok, vamos lá, a loirinha está aqui do lado. A gordura total e os tipos de gordura não foram associados com doença do coração, infarto do miocárdio ou mortalidade por doença do coração. Enquanto a gordura saturada teve uma associação inversa, o que é? Contrário, oposta, com acidente vascular cerebral. Aquilo que a gente já tinha falado, a gordura saturada protegendo contra AVC.
As diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desses achados. Já disse aqui, as diretrizes alimentares que médicos e nutricionistas seguem tem que ser revisto, porque está errado, está dizendo coisa errada e está adoecendo pessoas. É o contrário do que se acreditava até então. Continuando. Uma outra pesquisa aqui, publicada na FAPESP. As relações entre o bom e o mal. O colesterol saudável, em quantidade abaixo do normal, sabe aquele HDL? Quando ele está muito baixo, perde o efeito protetor e contribui para o entupimento das artérias. É o contrário. Então, baixou o colesterol HDL, aumenta a chance de entupimento da artéria. Olha o que essa matéria científica diz, muito legal. Há cerca de 4 anos, uma série de mortes por problemas cardíacos intrigou a equipe da unidade de aterosclerose do Instituto do Coração, INCOR, ligada à USP. Das 51 pessoas que morreram em decorrência da aterosclerose, que é o entupimento das veias, falando popularmente, o acúmulo de gordura na parede das artérias, 25, metade, não apresentavam um dos principais sinais desse problema, já que os níveis de colesterol no sangue eram considerados saudáveis. Colesterol estava ok, ia lá no médico, o médico falava, ó, tudo ok, parabéns, teu colesterol tá baixo, tá equilibrado. Metade dessas pessoas morreram de ataque do coração. Ué, mas se o colesterol tá equilibrado e o colesterol é a causa, como que metade das pessoas tiveram esse problema de ataque cardíaco que levou à morte? Então o colesterol parece não ser o culpado realmente. Preste atenção. Então vamos lá. Tanto em pacientes com colesterol alto, quanto nas pessoas com taxas dentro dos níveis normais, a quantidade de gordura na parede das artérias coronárias era a mesma. Tanto faz se o colesterol estava alto ou se estava normal, o entupimento das artérias era o mesmo dentro desse estudo que intrigou esses médicos. Continuando. A doença se desenvolve independentemente dos níveis de colesterol, o que prova que o colesterol não é a causa. Luciano, meu colesterol está 800. Está aqui. A doença se desenvolve independente dos níveis de colesterol. Ponto. Estudo, pesquisa, prática clínica dentro de um hospital, analisando pessoas que morreram, tiveram problema mesmo com colesterol normal. Continuando aqui. Entre todos os fatores de riscos avaliados, diabetes, hipertensão arterial, né, a pressão alta, triglicérides alterado, tabagismo, né, a pessoa fumar, taxa de colesterol. O nível baixo do colesterol chamado bom, HDL, foi o único capaz de predizer se uma pessoa com aterosclerose tinha chance maior ou menor de sobreviver. É o HDL, é o colesterol bom que tinha alguma condição de dizer nem obesidade, nem fumo, nada disso tinha o poder de dizer se você vai ter um problema cardíaco ou não, como o colesterol HDL, o colesterol bom. Um outro achado, resultado da avaliação de 494 pessoas submetidas à operação no INCOR, no Instituto do Coração, disse o seguinte: a relação entre o triglicérides e HDL. Isso é importante você avaliar. Quanto mais elevada a taxa de triglicérides e mais reduzido o nível do HDL, maior a chance de desenvolver entupimento das artérias. Ao avaliar esses 494 pacientes, a equipe do médico líder lá do Unicor verificou que essa relação é eficiente, em especial para indicar o risco de desenvolver a doença precocemente por volta dos 50 anos. E o que é essa relação? Você vai pegar lá o teu exame, pode fazer isso junto com o teu médico. Vamos lembrar, esse vídeo aqui ele não está com a função de substituir o teu médico. Ele está com a função de te informar, para você poder participar melhor do teu tratamento junto ao teu médico. Quanto mais informado você tiver, menos chance você tem de cair num erro médico, porque você está vendo ciência de verdade. Mas não é o objetivo desse vídeo substituir o trabalho do médico, longe disso, é só de trazer informação para você. Então, olha só como que funciona isso. Tá vendo quanta informação importante para a tua saúde e para a saúde das pessoas que você ama? Então, para você aproveitar todos os próximos vídeos desse canal, faz o seguinte, inscreva-se agora. Se deixar para depois você vai esquecer, né? Inscreva-se agora no canal,
para o YouTube avisar para você toda vez que tiver um vídeo novo aqui, sempre com essas comprovações científicas, né? A gente mostra, a gente fala, a gente comprova. Então inscreva-se agora no canal e aproveite todos os vídeos que a gente vai postar aqui para a tua saúde neste canal. Vamos voltar lá para o vídeo. Você vai pegar lá teu exame, o colesterol tá alto, Luciano. Beleza. Pega o resultado dos triglicerídeos, divide pelo HDL. Se esse resultado tiver abaixo de 2,5, abaixo de 2, praticamente você não tem risco de ter um problema do coração. Se tiver acima, começa a se preocupar. Então, divide o valor do triglicérides pelo valor do HDL. Esse resultado tem que estar abaixo de 2,5. Aí você está protegido. É assim que funciona essa régua aqui, que a gente já mostrou em outros vídeos e que cada vez mais está sendo utilizada por médicos atualizados. Vamos lá. Em quantidade baixa, o colesterol bom, o HDL, poderia favorecer o surgimento de alterações no endotélio e desenvolvimento do entupimento das veias. Quando aparecer a aterosclerose, eu traduzo aqui para você. Dito e feito, novamente foi possível comprovar que basta apenas ter o colesterol bom em quantidades inadequadas para que a doença se desenvolva ou sua evolução seja mais desfavorável. E dessa vez, as pessoas avaliadas não apresentavam nenhum outro fator de risco associado à aterosclerose. Então vamos lá. O que é o risco para ter um infarto? É o HDL estar baixo. Esse é o maior risco comprovado por esse estudo de você ter um infarto. O colesterol HDL então está baixo, você está correndo um sério risco, principalmente se os triglicerídeos estiverem altos. Ponto. Então não é consumir gordura, não é comer gordura da carne, não tem nada a ver. Você, de acordo com esse estudo, ir lá para a churrascaria e comer uma picanha gorda, uma costela de ripa maravilhosa, não é isso que vai aumentar o teu risco. O problema é se o HDL estiver baixo, segundo tudo que a gente já tem visto e mostrado de diversos estudos aqui no canal, inclusive esses que são inéditos aqui no canal. Continuando. Pessoas com nível de HDL abaixo de 40 miligramas por decilímetro de sangue apresentam menor capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos. Se o vaso não dilata e já está com a parede comprometida, já está com placas, né, de aterosclerose ali, se a parede não tem capacidade de dilatar, a chance de entupimento é muito maior. E o que causa isso? Está aqui o estudo dizendo níveis baixos do colesterol HDL. Então não é consumo de colesterol, o problema é o HDL estar baixo. Vamos lá. Outro estudo, efeitos de uma dieta restrita em carboidratos sobre os marcadores plasmáticos emergentes de doenças cardiovasculares. Vamos ver o que diz isso. A conclusão desse estudo, uma dieta baseada na restrição de carboidratos, ou seja, praticamente elimina o que é feito de trigo, pão, macarrão, pode ser integral ou não, bolacha, creme cracker, tudo aquilo que é industrializado, diminui o arroz, diminui todas essas porcarias, milho, tal, vamos lá. Restrição de carboidratos leva à redução calórica espontânea e, posteriormente, melhora nos marcadores que possam indicar você de ter uma doença cardiovascular em homens com sobrepeso ou obesos que são saudáveis. Diminuir o consumo de carboidratos, perceba que não falou para você diminuir o consumo de gordura. Se você diminui o consumo de carboidratos, você diminui a chance de desenvolver risco de doenças do coração. Vamos lá. Outro estudo aqui. Açúcares adicionados. Sabe aquela coisa de você colocar o mel, açúcar mascavo, demerara, sei lá, o que mais? Açúcar de coco, açúcar branco, a sacarose, né, Lourinha? Colocar isso daqui, ó, lá no cafezinho, em qualquer coisa que você for fazer, no pudim de leite, no brigadeiro, vamos lá. Açúcares adicionados tá afirmando aqui, ó, levam à doença coronariana por meio da resistência à insulina, que tá ligado ao diabetes, e hiperinsulinemia, que é excesso de insulina na corrente sanguínea. Um novo paradigma, uma nova visão científica. Descobriu-se que uma dieta rica em açúcares adicionados por apenas algumas semanas produz numerosas anormalidades encontradas em pacientes com problema no coração, incluindo níveis elevados de insulina e resistência à insulina. Mais importante ainda, descobriu-se que uma dieta pobre em açúcar, pessoa que come, né, no meu caso aqui, há 3 anos, né, Lourinha? Como muito mais carne do que qualquer outra coisa. Minha alimentação é à base de carne, faz 3 anos. Sim. E açúcar? Faz 0. 7. Não, 3 anos também, que foi quando eu mudei tudo.
3 anos que eu passei a comer bastante carne e 0 açúcar. Tive infarto? Não. Se fosse um caso da carne ser o problema, da gordura ser um problema, eu teria tido infarto. Sim, pelo contrário, você fortaleceu muito o seu coração. Ok, como é que eu tô na piscina? Na natação? Fôlego de lascar. Tá aí. 3 anos comendo bastante carne e 0 açúcar. E olha o que esse estudo está dizendo. Eu sou a prova disso. Eu comprovei esse estudo. Descobriu-se que uma dieta rica em açúcares adicionados por apenas algumas semanas apenas, produz numerosas anormalidades encontradas em pacientes com problema no coração, incluindo níveis elevados de insulina e resistência à insulina. Mais importante ainda, uma alimentação pobre em açúcar, no meu caso é 0, adicionados, e carboidratos refinados. O que é carboidrato refinado? Tudo aquilo que é feito de farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de aveia. Carboidrato refinado pode reverter todos esses defeitos metabólicos, limpar as artérias, reverter esses problemas. Quando você passa a consumir, tira pão, tira macarrão, tira biscoito, bolacha, tudo isso que é industrializado da tua vida, você começa a reverter a chance de ter um problema do coração. Ponto. Tira o açúcar, tira o refrigerante, tira o suco de fruta, você vai reverter esses problemas. A evidência indica que os açúcares adicionados são o provável culpado dietético que leva à doença do coração. Ponto. Você ouviu falar de carne ou gordura da carne aqui? Não. Até agora algum estudo desse culpou a carne? Nunca. Tá aqui, gente. Pronto, a loirinha tá comprovando aqui, que às vezes eu esqueci, falei alguma coisa e não lembro. Ela acabou de confirmar. Continuando. Outra publicação aqui da CNN, essa rede de televisão de notícias. Ela publicou uma matéria, também com base no estudo científico. Engolir uma ou mais bebidas açucaradas por dia, suco de fruta, refrigerante, enfim, suco de caixinha, seja o que for, aqueles achocolatados que já vem feito, né, bebida, o que você faz ali, põe lá o achocolatado com açúcar. Engolir uma ou mais bebidas açucaradas por dia pode colocá-lo em risco de doença cardiovascular, doença do coração. O excesso de açúcar está associado à inflamação, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Até aqui não é novidade. Essas condições estão ligadas ao desenvolvimento da aterosclerose, entupimento das veias. Mais uma vez, não citou a carne nem a gordura, que é o estreitamento das artérias, que constitui a base da maioria das doenças do coração. Mais uma aqui. Então, gente, ponto. Fechamos com chave de ouro com essa matéria da CNN. O que a ciência está dizendo? O que os estudos novos, mais novos, estão comprovando? Que não é. A pessoa, vamos lá, nesse caso que eu citei, pessoa com 6 meses de alimentação. Qual foi o problema para essa pessoa? Não deu tempo da alimentação com base em carnes e 0 açúcar limpar totalmente as artérias, as placas que geram aterosclerose lá das artérias dessa pessoa. Aí o que acontece? Vem uma emoção forte, vem um estresse forte, de repente o negócio entupiu ali e a pessoa teve infarto. E ele vai culpar geralmente quem, loirinha? A carne e o colesterol. E o médico vai reforçar isso na cabeça da pessoa. Tá vendo? Tá comendo carne, mudou a alimentação. Por que o médico vai reforçar isso? Porque ele acredita numa coisa que sempre disseram para ele. Por que ele acredita numa coisa que sempre disseram para ele? Porque ele não estudou, não se atualizou, ficou somente com aquilo que se aprende na faculdade. Mas eu mostro aqui para você, não quero substituir o médico porque eu não tenho esse poder, mas, e nem tenho essa pretensão, mas informar você para você não entrar em risco de ser enganado. Às vezes não é enganado propositalmente por um médico, mas pelo desconhecimento de um médico. Fala, Lourinha! Se fosse sem nenhum vegano ou um vegetariano, pois é. morreria de infarto. Exatamente. Se fosse assim, nenhum vegano e vegetariano infartaria. Perfeito. É isso aí, Loirinha participando sempre aqui com a gente. Legal? Então é mais um vídeo com informação valiosa para você. Vamos ajudar pessoas a se livrarem do problema de um infarto, de repente, famílias perderem ali entes queridos, né? De repente uma criancinha, já aconteceu na minha família, né? De primas perderem o pai tão cedo, com 1 ano e meio, 2 anos e meio.
Sabe, é uma coisa muito triste. Então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo, tem uma setinha aí, a setinha da vida. Compartilhe esse vídeo lá com quem você conhece, com quem você ama, no WhatsApp, no Facebook. Vamos levar informações científicas adiante e ajudar a salvar vidas. É muito importante a sua participação. Estou fazendo a minha parte, vai fazer a tua? Tenho certeza que sim. Então compartilhe aí e vamos fazer essa corrente para frente pela saúde. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.